Boa noite, amigos. Estamos abrindo o nosso Cadeira Cativa nesta noite de quarta-feira. Eu tenho sido até chato, seria noite de futebol, seria uma noite agradável, com certeza, para a gente ir até horas da madrugada discutindo em bares, em casa, né, no estádio, nas ruas, sobre futebol, né? Mas nós seguimos falando de futebol aqui, né? E o assunto não esgota. Tem futebol dentro de campo, tem futebol fora de campo, tem quebradeira, tem vigarice, tem de tudo, né? Agora, o coitado do Cruzeiro, que virou a geni do futebol brasileiro, tomou-lhe uma chupetada, uma lambada da FIFA, perdeu 6 pontos. E agora começa o Campeonato Brasileiro, isso já é líquido e certo, porque a CBF, inclusive, já se pronunciou. Acatou a punição da FIFA e não tinha outra história. Deram tempo para pagar, o Cruzeiro tentou tirar empréstimo bancário pelo empréstimo do Denilson, feito pelo Al-Wada. Então o Cruzeiro começa a Série B com -6. Já havia quem apostasse que o Cruzeiro não subiria. O Adilson Batista disse que o Cruzeiro subiria com o pé nas costas. Obviamente confiando na tradição e também, né, até, sei lá, com apoio dos deuses do futebol aí, né? Sei, essas coisas que a gente sabe que poderiam acontecer em favor do grande. Público, pressão para cima da arbitragem, um certo carinho da CBF, que costuma dar esse carinho aos grandes quando estão na Série B, para que possam retornar para a Série A. Agora, o Cruzeiro pediu para levar, né? E pode tomar mais 6 jogos de punição logo ali, se não pagar pelo William Bigode. Uma dívida que era de 4 milhões e pouco, está em 9, porque tem o juro, tá? E tem mais a valorização do euro. Então, está em 9 milhões já a dívida, que não era tão grande, pelo William Bigode. Agora me deu um branco no time que o William Bigode foi contratado, daqui a pouco o Maurício me socorre aqui. Mas é o que menos importa, pode perder mais 6 pontos. E o Cruzeiro fez um acerto com o Mano Menezes de 1.900.000. Não pagou. Aí o Mano tocou no ferro e está em mais de 5 milhões. O pedido do Mano Menezes, não é dívida ainda do Cruzeiro, mas o pedido do Mano Menezes, mais de 5 milhões. Se o Cruzeiro for cumprir o que está no papel, vai ter que pagar esses 5 milhões e tanto, é líquido e certo. O Mano tem aí uma belíssima aposentadoria, já não precisava trabalhar, então agora mesmo é que está com o burro na sombra. William Bigode estava vinculado ao Metalist quando veio para o Cruzeiro. Pois é, mas ele tem um nome estranho que hoje o Léo Gomide, lá de Minas Gerais, me disse. Então, eu tenho até num outro papel anotado aqui, agora não. Ele jogou num time, é um nome gozado, assim, meio, não é comum, não é corriqueiro, mas que seja o Metalist, né? Hoje também havia esse debate lá na Rádio Grenal e aí logo em seguida se disse pelo Léo Gomide que era outro time. O pai do Everton deu com a língua dos dentes, seu Carlos Alberto, confirmando uma notícia que ontem nós destacamos aqui e até perguntamos para o Nestor Rain. Eu tinha uma informação que o Grêmio, até brinquei com o Nestor, já redigiu o contrato de venda do Everton e o Nestor disse que por 20 milhões não venderia. A informação que eu tenho é que o Grêmio vendeu por 20 milhões. Se fala em 25 milhões. E aí se fala que ficaria 12 milhões e meio para o Grêmio, que dá mais ou menos 75 milhões, uma coisa assim. Só que aí nós vamos entrar numa polêmica muito forte. Porque o Grêmio tem como parceiro, e agora pode virar inimigo, Gilmar Veloz, Celso Rigo, e o homem lá de Fortaleza, que tem 10% lá. É um somatório de gente lá que botou um pedacinho para manter o Everton e tal, o patrimônio do Fortaleza à época. E ele até disse que abre mão de qualquer coisa, ele só quer o mesmo valor investido, esse que colocou a grana no Everton, um político que já foi senador lá pelo Ceará. Então o Grêmio vai pedir, como disse o Nestor Rain ontem aqui, o Grêmio pede o dele.
E os outros vão ter que negociar. Eu até brinquei hoje na Rádio Grenal o seguinte, ó. 175 milhões, 25 milhões de euros. Digamos que seja 25. O Napoli pede 20, oferece 20, o Grêmio pede 25, fecha em 22,5. Digamos que dê 160 milhões, tá? Chutando. O Grêmio diz assim, eu fico com 100 e 60 vocês dividem. Serve. Olha, com esse apertume que tá para todo mundo, eu acho que os caras vão pegar. Mas se não pegarem, né? Eu não sei como é que vai sair esse negócio aí. Hoje eu entrevistei o Diogo Rimoli na Rádio Grenal e perguntei para ele o seguinte: 10 milhões de euros é dinheiro aí na Itália? É na Europa? É em qualquer lugar do mundo, REC. Por que eu perguntei isso? Por causa do futebol. O Diogo Rimoli já foi até dirigente do São José, aí foi repórter esportivo na minha época, e dos bons, né? Daquele que tinha coragem de perguntar. Então o Everton está na iminência de sair do Grêmio, segundo o papai, Carlos Alberto. Né? Desde que não seja uma piada da Praça é Nossa, né? Que é o Carlos Alberto. Mas que bobagem. Né? Mas foi o seu Carlos Alberto. Carlos Alberto. Seu Carlos Alberto que divulgou aqui que o Everton pode estar de partida e que a oferta seria direto para o Grêmio. Então, ele tem conhecimento, deixou vazar e tal. Até tem um cara que é meu telespectador e ouvinte que tem um contato muito próximo aí com o procurador do Everton. E ele andou me dizendo, olha, eles estão negociando. Então, daqui a pouco pode ser que estoure aí essa situação. Sabe quem é que também está com pepino com a FIFA? Quem, seu Luiz Carlos Reck? Maurício Freitas. O Sport Recife. E sabe por quê? Pela compra do André. O André Balada e as suas confusões permanentes. Tá? Então... Da vinda dele de Portugal, né? E aí o Sport Recife não conseguiu levá-lo agora, porque está pelado. O salário do André é muito alto. Aliás, eu não sei nem porque o André está treinando no Grêmio, porque o Grêmio não quer mais o André, né? Bota ele treinar ali, não. Um parque desse, aí mete uma luva. Mas com 5 substituições agora, daqui a pouco entra. Uma máscara, uma luva, um álcool gel, sei lá. Com 5 trocas agora, daqui a pouco ele entra no time. Entra onde? No time? De transição. Tu acha que o Renato não pode surpreender? Não. Nem que tenha 12 substituições, ele não joga mais no Grêmio. O Renato mandou ele procurar clube e desde então não escalou mais. Escalou alguns minutos só para ele tomar a última vaia. Não chamou e nem botou. Nem botou. Então, o André tem esse problema aí. Tá aí treinando. Uma hora vai desembocar em algum lugar. Né? Mas ninguém quer. Teve o Dallas FC, lá do Zanota, que se fresqueou lá, disse que ia levar, não levou. Né? Então tem esse problema aí, o Sport Recife também. Né? O Sport Recife está na primeira divisão, né? Subiu agora. E a FIFA... Vai entrar com -6 na primeira divisão. Então, FIFA... aí, de repente, já está o primeiro rebaixado, antes de começar o campeonato. A FIFA não está dando trégua para ninguém. Ele já é candidato. Ao natural, né? É que a FIFA é o seguinte, né? A FIFA agora vai pegar o dinheiro ruim, que é esse das vigarices, né? das coisas assim, absurdas que os clubes fazem, e vai repassar para quem precisa. Porque a FIFA agora vai precisar socorrer um monte de gente. Né? Então, tem esse caso aí do Cruzeiro, que já é líquido e certo, que perdeu 6 pontos, pode perder mais 6 pelo William Bigode, e o Sport Recife também pode perder 6 pontos aí, se não pagar essa dívida pelo glorioso André. E nesse caso, né, quando fala do Cruzeiro, você falou, o Cruzeiro perdeu 6 já, consolidados, e pode perder mais pelo William Bigode. Mas esses 6 milhões, para explicar para quem está em casa, porque o Cruzeiro tinha que pagar pelo empréstimo do volante Denilson ao Uada, e não pagou. Era uma dívida de 5 milhões de reais. Não pagou dentro do prazo de... E o do William Bigode é o Zorya Luhanski, da Ucrânia.
Daqui a pouco é aquela coisa de um clube de empresário, um gênero, porque, de fato, o vínculo que tem registro de jogo oficial dele acabou sendo do Metalist. Mas, explicando para o telespectador, o Cruzeiro postergou o pagamento, não conseguiu acertar dentro do prazo que foi estipulado pelo Tribunal da FIFA e tem uma punição. A partir desta punição, o Cruzeiro volta para julgamento e vai ter mais ou menos 5 meses para pagar essa dívida. Então não é assim, tomou 6 pontos de ok, não paga mais a dívida. Tomou 6 pontos de punição, tem mais 5 meses para pagar a dívida. Caso não pague nesses 5 meses, pode inclusive ser rebaixado de divisão. E o Flamengo, enquanto isso, mau exemplo, treinando escondido no Rio de Janeiro. Né? Olha, eu vou te dizer um negócio, tem cada coisa, né, que o doutor Emílio Papaléu quer, a gente custa um pouco acreditar, né? Precisa treinar escondido e tal, faz o que tem que fazer, vai ser uma semana a mais de treino que vai resolver a vida do Flamengo, que está forçando a barra. Amanhã tem um julgamento que não era nem mais para acontecer. O senhor, que é desembargador, sabe bem o que eu vou falar aqui, e obviamente que se eu disser alguma bobagem, o senhor vai me corrigir. Doutor Emílio Papaléu, que é do I9. Esse julgamento aí é para dar subsídio na justiça comum, porque do Inter eles já foram banidos, né? Por unanimidade no Conselho de Ética, e o que fez o Conselho Deliberativo corroborou com a decisão do Conselho de Ética. Para que um novo julgamento? Né? Por que está havendo isso aí amanhã? E a importância, obviamente, de rechaçar essa possibilidade, mas eu acho que vai dar 200-0 aí. Pode ser que um que o outro vote em favor do retorno, né? Depois de tudo que já foi difundido a respeito de 2015 e 2016. Seja bem-vindo, doutor Papaléu. Sempre é muito bom ouvi-lo. Muito obrigado, Rec. Faço uma saudação a ti, aos demais integrantes do programa, aos telespectadores do Cadeira Cativa, e é um prazer estar retornando aqui ao teu programa, que tem uma audiência bem peculiar e específica. E eu, antes de entrar nesse assunto, Rec, eu queria destacar, nesse momento tão atípico que nós estamos atravessando, não só aqui em Porto Alegre, no estado, no Brasil e inclusive pelo mundo, em razão desta pandemia, que o I9, movimento político que eu tenho a honra de integrar, desde o começo do ano está envidando ações de solidariedade ao Internacional. Tá? Nós somos o primeiro movimento político do Internacional a nos colocarmos à disposição do clube, a disponibilizarmos nossos recursos humanos e nossas ideias para a busca de soluções, colaborar com soluções, e isso é um ponto muito positivo. Isso mostra uma maturidade do movimento, e numa hora em que todos nós, não existe facção política, o que nós queremos é o bem do Internacional. E a partir desse momento nós buscamos, nós do I9, através da coordenação que é liderada pelo conselheiro Dani Dubin, buscamos interagir com o clube e fizemos, a exemplo do que estamos fazendo aqui hoje, pelo menos 3 reuniões, chamando não só o Conselho de Gestão, através do vice-presidente Alexandre Chaves Barcelos, mas o vice de futebol, Alessandro Barcelos, e o vice de marketing, para trocar ideias, para esclarecer os conselheiros que integram o movimento do I9 e os sócios do I9 também. Então, isto, por incrível que pareça, esta pandemia que provoca um isolamento social que agora parece que está sendo mitigado, ainda que esse afastamento tenha sido a característica do momento, isto, por via oblíqua, nos aproximou do Internacional, com quem nós estamos mantendo um diálogo frequente. Isso é um ponto muito positivo nesse momento de tanta aflição e tanto desespero.
Mas, muito bem, tu falavas a respeito desse processo amanhã. Veja, eu vou tentar ser o menos juridiquês possível para que o nosso associado do Esporte Clube Internacional, os próprios conselheiros que estão nos ouvindo nesse momento, de todos os movimentos, e que não têm a formação jurídica, possam entender com mais profundidade o que está acontecendo. Amanhã o Internacional começa através do Conselho Deliberativo, a apreciar os recursos que foram interpostos da decisão da comissão que baniu, expulsou os então dirigentes da época, né? Houve a nomeação de um relator para que apresentasse o voto pelo Internacional, e o conselheiro Felipe de Oliveira, que tem serviços extensos prestados ao clube, meu amigo pessoal, e com uma formação jurídica a toda prova, não só o Felipe, mas toda a sua família é dedicada ao direito, o doutor Marco Aurélio, que inclusive já trabalhou muito pelo Internacional, o próprio Paulo, irmão do Felipe. Então, o Felipe apresenta, o conselheiro Felipe Oliveira apresenta um voto em grau de recurso, para deixar bem clara a questão, onde as defesas tanto do ex-presidente Vitório Pífero como a do ex-vice de administração Pedro Afatato deduzem uma série de argumentos. E o conselheiro Felipe de Oliveira rebate um a um deles, que aqui não vale a pena, mas a suspensão do processo, a nulidade do processo, o cerceamento de defesa, enfim. Mas, quando chega na parte da questão da prescrição, é que o conselheiro Felipe tem o entendimento de que haveria se operado a prescrição e, portanto, não haveria condições de punir, no âmbito administrativo, tanto o ex-presidente Vitório Pífero quanto o vice-presidente Pedro Afatato. Prescrição doutor, prescrição pelo estatuto. Sim, já vou chegar lá. Tá. Mas é bom que se diga no mérito, diz o conselheiro Felipe de Oliveira no voto. Olha, eu rejeito todas as preliminares, acolho a arguição de prescrição que é feita pelos recorrentes, Vitório e Pedro, mas caso esta arguição de prescrição for rejeitada pelo plenário do Conselho Deliberativo, eu opino pela expulsão. Este, em síntese, é de conhecimento, deve ter circulado já nas redes sociais. Este é o teor, em síntese, do bem lançado voto do conselheiro Felipe. E o que eu faço aqui, Rec? Aqui eu faço um convite ao associado, aos conselheiros que nos assistem nesse momento, para que analisem um segundo olhar a respeito desta matéria, que é uma segunda interpretação, que é algo absolutamente natural em matéria de direito, ou seja, a visão que tem mais de uma pessoa sobre o mesmo tema. Em absoluto, o conselheiro Felipe Oliveira está equivocado, mas ele tem uma ótica que, particularmente, o nosso movimento defende que não é a mais correta. E sobre isso, se eu posso prosseguir, prossigo. Claro, doutor. A dinâmica do programa está um pouco diferente, mas... Não, está bem. E até por estar a dinâmica diferente, vocês são nossos convidados. O debate que a gente fazia aqui no estúdio, que tinha muitos apartes, agora diminuiu. Sim. Então, por isso, a gente tem sempre convidado pessoas ilustres como o senhor aí. Muito obrigado pela deferência. Mas eu vou tentar explicar, então, feita essa introdução, nós precisamos esclarecer primeiro o que é a prescrição. Tá? Para quem milita na área do direito, que tem familiaridade com o tema, isto não é tanta novidade assim. Mas para aquele leigo que não tem formação jurídica, é preciso que se diga que a prescrição é
ela se divide em dois ramos, a prescrição aquisitiva e a prescrição extintiva. A aquisitiva eu não vou falar para não complicar o assunto, mas um exemplo de prescrição aquisitiva é quando se adquire pelo decurso do tempo determinado bem, determinado imóvel, que é o uso capião. Mas isso à parte. Eu quero falar sobre a prescrição extintiva, que é a que nos interessa amanhã. A prescrição extintiva significa a perda do direito pelo seu não exercício em prazo fixado em lei, regulamento, código, etc. É a perda do direito porque o interessado não o exerceu em determinado prazo que é previsto em normativos. Muito bem. Esta perda do direito, então, toda vez que nós tivermos presentes a inércia do interessado, o silêncio do interessado e o decurso daquele prazo que está previsto, nós teremos a materialização da prescrição. A prescrição se manifesta. Muito bem. Há uma discussão a respeito de que o prazo seria de 1 ou de 2 anos. Eu também não vou entrar nessa seara. Até posso, se tiver tempo, volto depois. Mas a questão é a seguinte. Isso seria muito fácil. Mas quando é que eu começo a contar a prescrição? Qual é o marco prescricional? Imaginem os telespectadores que nós estamos com um termômetro, com um mercúrio segurando. Em razão da temperatura, aquele mercúrio vermelho começa a subir. Então, aqui seria a contagem, o marco inicial do prazo prescricional. Quando começa isto na realidade do internacional? Vejam bem, os senhores, nós estamos aqui tratando de atos e condutas que foram apresentadas, que foram praticadas nos anos de 2015 e 2016. Ou seja, durante este período da gestão Vitório Pífero, foram cometidos vários e vários atos que mais tarde foram tipificados como danosos, lesivos ao clube. Ora, pergunto aos senhores, quando nós poderíamos punir, quando o clube poderia punir esses atos? Olha, a partir num prazo em que tivesse conhecimento deles. Imaginem os senhores, teria o clube condições de punir algum ato praticado em 2015? Muito difícil, porque o clube era a gestão naquele momento, a gestão infratora. Então, obviamente, nós só podemos, digamos assim, analisar fatos e condutas de uma gestão que começa em 2015 e termina em 2016, ao cabo dessa gestão, ao término dessa gestão, que é justamente dezembro de 2016. Então, por quê? Porque as lesões, as faltas, os descaminhos foram adotados de forma sucessiva. Tá? Há uma lesão continuada no patrimônio do Internacional, que aqui não vale a pena rememorar este passado negro. Mas, muito bem. Então, a partir de dezembro de 2016 é que o Internacional, neste momento, tem o conjunto de atos que foram praticados. Ora, quando o Conselho Deliberativo teve acesso ao conjunto de atos e a gestão propriamente dita, na reunião do Conselho Deliberativo, que foi de abril de 2017, onde o Conselho, em sessão histórica, reprova as contas da gestão Pífero. Ora, então, a partir de abril de 2017, que é a reprovação das contas da gestão, é que começa a fluir o prazo prescricional. Ou seja, se o clube não tivesse tomado nenhuma providência, e agora eu vou no prazo de 1 ano, até abril de 2018, aí sim haveria a prescrição. Ora, o que o conselheiro Felipe diz? Olha, os atos têm que ser punidos lá atrás, né, quando foram praticados, 1 ano após cada ato que foi praticado. Isso da tua vida não se sustenta, porque o clube apenas toma ciência a partir da rejeição das contas e precisamente no dia 5 de setembro de 2017, portanto, antes de 1 ano,
o então presidente do Conselho Deliberativo, Dr. Sérgio Yuchen, constitui uma comissão especial da qual eu participei, da qual o conselheiro Amarante foi presidente, Vitor Saideles, Lino Killing, puxa vida, o próprio Antônio Lopes e mais outros que aqui eu não me recordo assim de cabeça. Muito bem. E esta comissão, então, passa a investigar o que aconteceu. Ou seja, neste momento, o clube toma providências. O que são as comissões do clube, se não mecanismos que subsidiam o clube e o Conselho Deliberativo para que tomem decisões? Senão não haveria... Nós temos comissões permanentes no clube porque elas estão permanentemente trabalhando em prol de uma gestão, em auxílio à gestão. Então, esta comissão especial, que não tem nome, que não tinha, então, a previsão estatutária nominada, é nomeada para a investigação, o exame dos atos e fatos da gestão. Esta comissão termina o trabalho em 30 dias, e exatamente no dia 5 de outubro de 2017, eu me recordo que o conselheiro Amarante dizia que queria terminar o trabalho em 30 dias, e nós o fizemos. E por que nós demoramos de abril até setembro para constituir a comissão? Porque nós tivemos toda uma apresentação das auditorias, e foi um trabalho de fôlego. E a partir, então, de 5 de outubro de 2017, é constituída uma segunda comissão, cuja presidência era do conselheiro Baldo, que trata de investigar também os assuntos relacionados à gestão de 2015 e 2016. O que eu quero dizer com isso, REC e telespectadores? Eu quero dizer com isso que não houve a inércia do interessado, que é o Internacional. Ora, seria diferente pensar que o clube, que tudo aconteceu no clube e o clube apenas tomou a providência quando instaura esta representação que opina pela expulsão dos ex-dirigentes. É óbvio que esta representação da CEPALER, da comissão constituída pelo Internacional, ela é impulsionada, motivada pelo trabalho anterior das duas comissões. E mais do que isso, este trabalho das comissões também subsidiou, foi o ponto de partida das investigações na área criminal, no Ministério Público. Então, eu quero dizer o seguinte, não há, com toda a vênia e com todo o respeito, prescrição consumada no presente caso, porque o Internacional não deixou transcorrer em branco, em albis, como se diz no direito, o prazo para tomar providências. Então, em síntese, com exceção deste ponto da prescrição, o I9 Inter, movimento que eu pertenço, está de acordo com o voto do conselheiro Felipe e votará em bloco, segundo a imprensa já noticiou hoje, pela expulsão dos ex-dirigentes. Não sei se eu me fiz claro, mas fico à disposição. Beleza. Agora, eu vou dizer uma coisa, isso aí parece expulsão de segunda série. Tem que acumular a pena, porque o cara já foi expulso, vai ser expulso de novo. Agora, o que leva o sujeito a impor um recurso junto ao seu clube do coração, sabendo tudo que fez, e já pelo que passou, pelo que o Ministério Público expôs, estando eles, tanto o Afatato quanto o Pífero, lutando na justiça comum? Para que voltar a tentar ser sócio do Internacional se ninguém mais quer ver eles na frente, nem o torcedor, nem os conselheiros, ninguém, né? E aí o que leva o sujeito a interpor esse recurso? Serve para amparar a defesa na justiça comum ou não serve para bolhufas, porque eles vão perder dentro do conselho? Então, todo mundo sabe, né? A quinta geração da família sabe. Quer dizer, então o que leva o cidadão a querer voltar a ser sócio do Internacional? Você foi enxotado pela grande maioria do Conselho e por unanimidade do Conselho de Ética, da Comissão de Ética. Então, é isso que o torcedor se pergunta. Por que fazer isso? Por que remexer numa coisa que já não significa nada mais para o torcedor? O torcedor só quer que eles devolvam o dinheiro,
se eles forem condenados, né? Porque ainda estão sendo julgados, cabe recurso, cabe o contraditório, cabem as provas, a defesa, as testemunhas, sei lá, né? Agora, serve para alguma coisa para ajudar no processo da justiça comum, doutor? Pois é, Rec, é uma pergunta difícil de responder porque eu não tenho procuração, né, de nenhum dos dois. Os dois estão representados por advogados distintos, né? Eles não falam em nome próprio. E não deve ser muito barato, né? Não deve ser muito barato a conta das mãos. Pois é. Bom, mas eu imagino que isso seja uma estratégia de defesa, porque lá pelas tantas pode quem apreciar o processo criminal e o processo civil mais tarde, ver o seguinte: puxa vida, eles foram expulsos dos quadros sociais do Internacional e sequer recorreram da decisão. Pois então, bom. O recurso é o manejo de uma segunda chance que tem o interessado. Mas eu queria, Rec, se tu me permite só esclarecer o grande público, do seguinte: nós temos três searas, vamos dizer assim, campos de punição a essa gestão. O primeiro campo é o administrativo, que é o que estamos fazendo no âmbito do Conselho Deliberativo, que é o parlamento do clube. Ou seja, que a penalidade fica restrita à questão social, né, de participar ou não, ter os direitos políticos cassados, não ser banido, expulso dos quadros do clube. Esta é uma questão. A segunda questão é esta que está em curso no Ministério Público, com oferecimento de denúncia, me parece que em 2019, eu não tenho dados, onde neste âmbito criminal é que nós vamos discutir as penas restritivas de liberdade. Aqui é o direito penal atuando. E um terceiro segmento será no âmbito civil, que é o que o torcedor quer. Mas vem cá, este pessoal não vai devolver esse dinheiro, nós vamos ficar sem ressarcimento. Isso é uma coisa que depende, obviamente, de uma iniciativa do clube, que certamente os dirigentes que forem contemporâneos tomarão, que é a busca do ressarcimento do prejuízo que foi causado por A ou por B. E a história de não poder mais se eleger a cargo nenhum em qualquer tipo de atividade esportiva, quem é que delibera sobre o assunto? É o Profut? É o próprio clube? Por que eles perdem esses direitos esportivos? Isso tem razão da lei do Profut, que determina, que tipifica a gestão temerária e comina, que prevê a penalidade para o dirigente Isto foi ampliado, né? A lei ampliou, hoje alcança, na época do presidente Vitório Pífero, o clube era essencialmente presidencialista, tanto que, é verdade que se diga, até onde eu pude perceber na manifestação do ex-presidente, ele, tanto por escrito como oralmente, como fez no Conselho, ele nega qualquer autoria de qualquer ato, mas o que ele está sendo responsabilizado essencialmente pela omissão. Quer dizer, não poderia se esperar de um presidente que desconhecesse tudo o que aconteceu. Então, a perda, a ineligibilidade decorre, então, das sanções do Profut. Bem, doutor, mais uma situação aí, só para ficar bem claro: se ele quiser ser presidente da Associação Nacional de Caça e Pesca, ou de Jogo de Bocha, ou de Peteca, não pode concorrer. Vai ser complicado. Eu acho que no máximo o síndico. Da massa falida. Bom, vamos adiante aí, porque é pesado isso para o torcedor, mas é necessário que se cumpra essas etapas todas. Eles vão se manifestar também, eles terão o direito de falar, ou eles ou os advogados. Sim, me parece, Rec, que nós temos amanhã espaço para 5 oradores, porque o nosso conselho é uma infinidade de gente, né, de conselheiros. O senhor está inscrito, então, não? Eu estou inscrito. E nós temos uma limitação natural em razão de todas as dificuldades que a informática aí
A tecnologia nos impõe. Então, o presidente Aquino e a mesa do Conselho deliberaram que serão 5 oradores, e eu acho que há, sim, me perdoe agora, 5 oradores com 5 minutos, e parece que há, sim, a possibilidade de que os advogados os representem, se bem que o presidente Vitório Pífero pessoalmente foi na última reunião que se tratou desse tema e lá fez uso da palavra. Não sei se amanhã se logaria, né, vamos dizer assim. Bom, amanhã a reunião começa à tarde e vai até o outro dia, né? A reunião começa às 19 horas ou 20 horas e há um prazo para a votação depois, né? Um prazo para que os conselheiros exerçam o direito de voto pela internet. Assim é que funciona. Doutor, cada vez mais, está aí o Cruzeiro mostrando isso, está aí o São Paulo mostrando isso, a papagaiada que o Santos está fazendo, os problemas que o Flamengo mesmo, campeoníssimo, está vivendo, né? Teve o problema do Ninho do Urubu, agora está tendo esse problema com a pandemia, teve problema no pagamento a funcionários, né? Está dando confusão, bichos e tal. Sempre tem uma ronha lá no Flamengo. Tudo isso serve de exemplo de como não fazer, embora o Flamengo esteja hoje nadando de braçada aí em relação a finanças, na comparação com os outros, pela sua pujança, pela parceria com a Rede Globo, pela parceria com a sociedade, enfim, pela adesão ao clube, consegue faturar bem e consegue desdobrar essas mazelas aí que eu citei. Mas Cruzeiro, perdendo pontos antes do campeonato começar por não pagamento. O Santos vendeu a torto e direito jogadores por 30, 40, 50 milhões de euros e não se ajeita. O presidente Romildo mesmo teve que ajeitar o Grêmio, porque o Grêmio estava em pavor, né? Então teve que começar quase do zero, refazer muitas coisas e tudo mais. O Atlético Mineiro, devendo 1 bilhão, contrata o Sampaoli e promete contratar mais 5 ou 6 reforços de peso, tentando ganhar na marra um campeonato brasileiro. Estou citando outros aí, o Sport Recife, eu falei há pouco, pode perder 6 pontos também pelo não pagamento ainda do André Balada. Então tem todas essas situações. A pergunta, a partir disso, alguém ainda se atreverá a dizer que não é bom discutir política e que nunca é o momento de falar em política e que isso aí só causa cisânia e que não sei o quê? Porque os que gostam dessas facilidades para fazer as coisas indevidas, eles não gostam muito de discutir política, não gostam muito de alternar poder, não gostam muito de palpiteiros, que são corridos quase que invariavelmente do clube quando podem, nas eleições das renovações dos conselhos deliberativos. Enfim, o senhor sabe bem do que eu estou falando. Este é o momento que nós estamos vivendo um período de pandemia, de insuficiência de dinheiro para todo mundo, quando um Flamengo pega 90 milhões de empréstimo. Agora fui eu que me estendi, fiz uma pergunta assim, quilométrica, mas só para que o torcedor tenha tudo trocado em miúdos, para falar um português bem claro. Esses usurpadores de clube. Eu estou me incluindo nesses torcedores aí, Rec. Poderia objetivar a pergunta exatamente o que tu queres saber? Fizesse uma análise global do... Não, eu quero saber o seguinte, é hora de continuar discutindo política? Vocês já pensam na próxima eleição? Porque tem vários pontos aí. O Alexandre Chaves Barcelos e o João Patrício podem concorrer? A eleição pode mudar de data? Vocês vão se unir na oposição para tentar mudar uma sequência interminável do Intergrande? O senhor queria que eu fosse objetivo? Acho que agora fui objetivo o bastante. Não, é bom. O objetivo e ansioso que estás, né? Não, estou tranquilo. Não, mas é o seguinte, Rec, nós estamos vivendo um momento absolutamente singular, quer dizer, eu acho que nem quem enfrentou a Segunda Guerra Mundial passou por quer dizer, uma guerra sem tiro hoje o que acontece, né? E nós estamos, hoje até de manhã vi
e aqui da minha janela eu consigo observar com uma certa alegria, que aqui na frente tem uns barzinhos e restaurantes. Hoje nós tivemos uma flexibilização na questão do isolamento social. E essas coisas estão mudando a cada semana até, não é? E nós não sabemos exatamente quando nós vamos voltar ao futebol, né? Há uma declaração hoje do vice-presidente Alexandre Chaves Barcelos de que se o Internacional não jogar futebol em agosto, a coisa complica muito. Então, dentro desse cenário, que é absolutamente de apreensão, eu acho muito complicado nós partirmos para um embate político. Isso é a opinião minha. Agora, isto não significa que nós deixemos de lado discussões que são interessantes e que são profundas, mas, como se diz, interna corporis, né? Dentro do movimento. Eu acho que hoje é muito contraditório nós nos oferecermos para dar ajuda ao clube e, na semana seguinte, desancarmos em críticas, demissões, por exemplo. Demissões, não há empresa que não tenha demitido funcionários. Agora, nós vamos questionar critérios de demissão, se isso é ato de gestão. Ora, só porque o Internacional e o Grêmio estão na vitrine. Agora, nós não podemos entrar na minha opinião, nesse detalhe. Eu acho que fazer isso agora é a má política. Eu acho que nós temos que discutir se vamos a questão da elegibilidade dos vice-presidentes atuais, João Patrício e Alexandre Chaves Barcelos. O que o senhor acha? Temos que discutir. Eu acho que, pessoalmente, eu acho que eles são elegíveis. Eles só não são elegíveis ao cargo que ocupam. É posição minha, não é posição do movimento. Nós não discutimos isso dentro do movimento. Eu acho que quando o Estatuto fala em recondução, que é proibida a recondução, é vedada a recondução para quem já ocupou 2 vezes o cargo, é a recondução ao cargo. Ou seja, Alexandre Chaves Barcelos e João Patrício poderiam muito bem se candidatar a presidente do clube. O que não poderão fazer é se candidatar a primeiro e segundo vice, que já ocuparam por 2 vezes. Essa também é a compreensão, essa leitura que faz o Alexandre Chaves Barcelos. Aliás, a entrevista que o senhor citou do Alexandre foi para mim hoje pela manhã lá na Rádio Grenal, dizendo que o Inter aguenta até agosto e falando outras coisas e tudo mais. Até perguntei se há unanimidade na consolidação de um candidato de situação dentro da situação, porque eu tenho a notícia, a informação que não, que tem mais de um candidato dentro da situação. Tem pelo menos 3 candidatos, mas há candidato. Mas isso aí também não lhe diz respeito, o senhor tem que enfrentar isso aí e tal. Mas a situação que eu quero destacar é essa do Alexandre, ele tem esse entendimento. E os que entendem que o Conselho de Gestão significa ter 5 com quase o mesmo peso, que quando se defendeu essa ideia, era justamente para não ter um mandando e os outros dizendo amém. Eu acho que isso é a tendência, não é, Rec? Sempre se falou em 2 coisas, que é o que o Inove defende, que é a descentralização do poder de uma pessoa só, ou seja, descentralizar, dividir o poder e profissionalizar determinadas áreas do clube. Essas são algumas das bandeiras do Inove. E acho que no momento em que o grande problema é que o futebol, talvez desde até a década de 30, ou enfim, ele tem, em qualquer lugar do mundo, ele vem com uma cultura presidencialista. Tá? As duas pessoas mais importantes, tanto em Grêmio como Internacional, historicamente, e Rec, tu és testemunha viva disso, sempre foram presidente e vice de futebol. No Grêmio não é chamado de vice de futebol, mas enfim, né? Por muito tempo não se soube, se nós desafiarmos aqui quem foram os 2 vice-presidentes do Dr. Heraldo Hermann em 1975, quando o Internacional se sagrou campeão brasileiro. Nós vamos ter que pensar um pouco. Tá?
Eu ia Isso chutar. não acontece. Eu acho que era o Balvê e o Gilberto Medeiros, não era? Mas aí pode ser as Muas, pode ser Pércio França. Marcelo Pejó. É por aí. Enfim. Da Alegrave vai depois, acho. O da Alegrave é década de 80. Mas, então, esta é a cultura que nós temos no futebol, tá? De um poder centralizado e de um certo compadrio na ocupação de cargos estratégicos do clube. Era muito parecido o futebol com a política tradicional, digamos assim, né? Se colocavam pessoas que não tinham conhecimento técnico em funções estratégicas do clube. Hoje, devemos reconhecer, isto, pelo menos no âmbito do internacional, mudou bastante, não o suficiente, mas mudou bastante. Hoje nós temos pessoas especializadas em várias áreas, não em todas, e temos um conselho de gestão constituído. Quer dizer, a gestão Marcelo Medeiros é a primeira gestão, claro que está repetindo, mas é a primeira gestão que se torna, que dirige o clube através de um conselho de gestão. Então, exigir hoje que este conselho de gestão tenha exatamente os mesmos poderes todos é demais. E nós sabemos aqui nós estamos na frente de conselheiros que têm anos de história internacional, nós sabemos que nem todos os membros do conselho de gestão atuam hoje para e passo com o presidente ou têm a mesma força que o presidente. Por quê? Não é por má vontade, não é por boicote, é porque nós sofremos o ranço, né? E a boca torta com o uso do cachimbo durante tantos anos. Então, há uma mudança de cultura no ar e, na minha opinião, é para melhor. Muito bem. Eu vou pesquisar quais eram os dois dias até o final do programa aqui. Não vou deixar sem resposta. Já vou mandar uma pergunta. O cara me manda pelo meu WhatsApp aqui, já me socorre. Diga, Maurício. Algumas demandas que surgiram aqui na nossa live, doutor Emílio Papaléu. Uma delas o senhor já falou por cima da questão de quando que o clube aciona judicialmente os envolvidos para receber o dinheiro de volta. Tem muitas perguntas nesse sentido. E outra demanda que vem muito das redes sociais é os votos que vão ser registrados amanhã e até o dia posterior, que tem o prazo para registro dos votos. O associado vai saber quem votou no quê? É uma boa pergunta. Eu não sei te dizer. Eu não sei se a votação é nominal. Agora tu me pegaste. Me falaram que é nominal. Me falaram que é nominal. Mas então, sim. Aqui é o fulano de tal, voto pelo não, voto pelo sim. 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 Como se for... Tipo impeachment. Só que aí é o seguinte, não é ao vivo, né? Não. O que eu ouvi, o que eu li e ouvi hoje nas rádios e televisão, é que justamente isso que tu anunciasse aí, Rec, que teria um score expressivo contrário aos interesses de Vitório Pífero e Pedro Afatato. Mas eu quero deixar uma coisa muito clara. É óbvio que, digamos assim, o Parlamento do Internacional, o Conselho Deliberativo, ele é um órgão político por excelência. Mas o que eu quero frisar aqui é que este resultado ele não tem necessariamente uma conotação política, ele é técnico. Afastar a prescrição significa aplicar técnica, punir Vitório Pífero e Pedro Afatato com os mecanismos que estão no estatuto do clube é também uma opção técnica, não é nada de política. Não, ninguém fez nada, mas nós vamos punir igual. Não, eu votaria de outro jeito, né, se não estivesse com convicção. Mas se fizesse uma outra pergunta que agora não me lembro. Não, era em relação a se o voto seria aberto ou não e sobre o momento, que aí o senhor já falou por cima, mas se repetiram as perguntas de quando que o clube pode acionar judicialmente os envolvidos para receber os valores de volta. Isso depende da administração do clube a minha área, vocês sabem, é trabalhista, tá? Eu não milito nem na área penal, nem na área civil, não tenho intimidade com as matérias. Mas eu penso o seguinte,
nós teríamos uma ação civil de ressarcimento consolidada, ou seja, uma ação boa de se ingressar, boa no sentido de potencial de resultado favorável, caso nós tivéssemos a condenação na esfera criminal transitada em julgado, né? Ou seja, em tese, nós teríamos nós teríamos a culpabilidade já demonstrada, sem mais recurso, e, portanto, sim, aí uma ação civil de ressarcimento de danos quantificados seria interessante. Eu queria fazer uma analogia, que agora me lembrei, que todos vão se dar conta do que é. E sem querer partidarizar de jeito nenhum. Mas lembram os senhores quando nós tivemos, há algum tempo atrás, a discussão envolvendo o presidente Lula no sítio de Atibaia? Ora, o que se discutiu naquela época? Muitas pessoas acham que o presidente Lula foi absolvido porque ele está livre. Não é nada disso. O que nós tivemos? É uma situação muito parecida com essa. Nós tivemos a condenação do presidente Lula em primeira e em segunda instância, mas, como a prisão que ele estava era a prisão preventiva, foi cancelada, foi revogada a prisão preventiva, porque não havia mais razão de que ele estivesse preso até o trânsito em julgado da sua decisão. Isso é uma posição, tanto que o Supremo Tribunal se dividiu. Agora, nós não podemos odiar os ministros que votaram em favor desta tese, porque é uma tese jurídica. É possível sustentar que não se prende o acusado enquanto não transitar em julgado, ou seja, não houver mais recursos contra a decisão que o condenou. Ao mesmo tempo que é absolutamente jurídico sustentar que depois de uma decisão de segundo grau, ele seja preso, sim. Então, ninguém absolveu o presidente Lula, ele só, a sua condenação, o seu processo ainda não foi julgado em última instância. Mal comparando, é como a questão da prescrição no caso Pífero Afatato, né? Ninguém está dizendo que eles não são responsáveis. O que está se dizendo é que, e o próprio relator, o Felipe de Oliveira, não diz, o que está se dizendo é o seguinte: por uma questão processual, por uma questão instrumental, segundo o relator, eles não poderiam ser punidos. E nós do I9 achamos que sim. E sem que com isso haja nenhum desatino, uma argumentação maluca, não, é uma tese técnica. Doutor Emílio Papaléu, só para encerrar, que nota o senhor dá para a administração do Internacional até o dia 15 de maio de 2020? Porque ali teve a pandemia e aí... 15 de março. Maio é... Não, março, claro, março. Viajei, março. Sim. Considerando que nós, esta gestão ainda não nos brindou torcedores, conselheiros, abnegados pelo clube com um título que pelo menos fosse regional, a minha avaliação seria a nota 7, porque quando o Internacional, isso é lamentável, quando o Internacional deixa de entrar em campo em razão da pandemia, era que justamente, na minha avaliação, estava evoluindo tecnicamente, em termos de conjunto, de mecânica de jogo, nas mãos do novo treinador. Foi uma pena, mas ali eu acho que nós estávamos em nota 7, pela primeira vez. Quando eu comento o jogo no Beira-Rio, e é com alguma frequência, na Arena é mais difícil, a gente só identifica os que estão ali pertinho, mas no Beira-Rio é mais ou menos reto o visual. Eu conheço o doutor Emílio Papaléu pelos cabelos brancos, né? Mas brancos, cada vez maiores. Mas brancos de charme, isso aí não tem nada a ver com idade, entendeu? Aí eu identifico lá de cima o doutor Papaléu naquela cadeira próxima ali a divisória dos lances do bar. Na verdade não são lances de arquibancada mais, né? Agora são andares mesmo, né? São andares. Então tá, doutor. Esses dias eu estava no estádio e um amigo meu passou pela frente e disse assim, ele está bem mais inchado, mais forte do que eu,
e absolutamente calvo. E ele diz assim, e esses teus cabelos aí, né? Aí eu disse para ele, olha, se eu quiser ficar como tu, eu fico, mas se tu quiser ficar que nem eu, tu não fica. Nem passando casca de banana na cabeça. Né? Valeu, doutor. Um grande abraço. Um abraço, muito obrigado. Doutor Emílio Papaléu, integrante do I9, que é um dos grandes movimentos do Internacional, que sempre se fala que vai lançar candidato. Né? Hoje pela manhã eu tive a oportunidade de dizer para o próprio doutor Alexandre Chaves Barcelos, eu não vejo como líquido e certo que toda a atual administração do Internacional esteja engajada. Pelo contrário, eu não vejo uma posição consolidada da Academia Colorada e nem, muito menos, do Convergência Colorada, né? Que é um grande movimento que vira e mexe fala em lançar candidato próprio. E outro, aquele discurso inicial que eu dei, e falei de tantos maus dirigentes, dei maus exemplos, eu nem citei o Internacional, né? Antes que algum neurótico de plantão diga, o REC falou que tem que mudar tudo, porque os caras lá são isso, são aquilo, são aquilo. Não disse nada disso. Eu falei de administrações malfadadas, de coisas mal havidas em clubes de futebol, a insistência e a repetição nos mesmos erros. Minha mãe e minha avó diziam, quando o cara gastava muito fácil, dizia assim, é muito facilitão o fulano de tal. Ela queria dizer perdulário, mas a coitada não sabia dizer perdulário. Então ela dizia muito facilitão. É o cara que joga dinheiro pela janela, é o cara que sabe que está gastando numa iminência de poder vir a dar certo e ele se consagrar. Esse negócio de olhar muito para o umbigo para dizer a minha administração e o cara se consagrar para todo sempre, está cada vez mais em extinção. Quis o destino, que, por exemplo, o Cláudio Oderich já está nos acompanhando, quis o destino que o presidente Romildo, por exemplo, ou a administração, porque o presidente não administra sozinho, tanto é que o próprio Oderich é um nome que se repete, quis o destino que o presidente Romildo, por exemplo, conquistasse as duas coisas, né? O equilíbrio financeiro do Grêmio e as conquistas também, pelas boas vendas, pela boa orientação com o Conselho de Administração e, por muitos momentos, não ter sido facilitão. Foi em algumas vezes, com Tardelli e tal, mas isso aí nós podemos discutir ao longo da conversa com o Cláudio Oderich. Mas, em princípio, fez quase que tudo certo. E é isso que se requer de um líder, de alguém que pense o clube, como dizem os advogados, lato sensu, né? Não com o seu umbigo. E como disse ontem aqui o Nestor Rain, também não precisa pensar com o fígado, né? Pensa com a razão, com a cabeça e tudo mais. Então, Cláudio Oderich, o Cruzeiro começa a competição da Série B, o que já é uma dor dizer isso, só em dizer isso já faz mal para a gente, com menos 6 pontos em função de não pagamento. Não dá mais para brincar com a FIFA, hein, Cláudio Oderich? Boa noite. Boa noite, Rec. Me escuta bem? Tô te ouvindo bem. Tá, só vamos repetir o final, que a mulher já tá ligando lá no Super Cálcio D, porque depois do que eu te ouvi, vou ter que comprar também. Não, isso aí Tomar 3 por dia. É isso aí, dá uma fortalecida no corpito, pois né? Mas não... É 68 no final, 68. 68. Já estão ligando lá para comprar o Super Cálcio D aí para... Estou na idade do Condor também. E aproveita e dá uma chorada extra lá. Diz, olha, estava vendo cadeira cativa e cabe choro extra, segundo o REC lá. Então, estava falando aqui Vamos falar do Cruzeiro. Do Cruzeiro. Nós conversamos aí há poucos dias atrás com o Cruzeiro. Mas agora confirmou mesmo, menos 6 pontos. E vem mais, né, Ré? Vem mais. Tem esses outros processos todos que já estão correndo na FIFA, né? Esse é um deles e eles não pagaram, né? Esse é 6 pontos e não pagaram, e se não pagaram, não sei mais quantos pontos vão perder deste processo, que é pequeno. Este processo, o valor é pequeno. Quero ver quantos pontos eles vão perder. Eles vão cair para a Série E, se tiver. E sabe... aquilo que nós conversamos esses dias, né? Na questão do milagre que todos estão esperando aí nessa situação, alguns clubes do dinheiro público, né? Do dinheiro público, não do privado, do público. Eles gastam no privado e depois querem o recurso do público, né?
Mas então, o Cruzeiro nem com essa grana se salva mais, né? Porque as coisas são iminentes, né? É tudo para ontem no Cruzeiro. E o dinheiro do governo, o governo não pode simplesmente adiantar ou dar, né? Tem que ser coletivo. É complicado isso. E ontem, não foi o Nestor que disse, foi o Fernando Ferreira, da anteontem, Pluriconsultoria, que disse o seguinte: vocês que são bons pagadores, que pagam em dia o Profut, vocês não usufruem de benesses futuras. Deveria ter também uma bonificação para quem paga em dia. Já que os outros entram de carona, acabam não pagando e tem perdão de juros, de multas, quem paga tudo em ordem, tudo em dia e não tem esse perdão, deveria receber alguma coisinha lá na frente, né? Mas vamos combinar, não é só no Profut, né? Não é só no Profut, atrasa teus impostos, prefeitura, governo do estado. Daqui a pouco tu vai lá, renegocia, tem perdão da dívida, né? E tem uns que pagam em dia tudo e outros que só esperam para perdão da dívida ou renegociação, né? E aí começam a pagar o passado e esquecem de pagar o futuro. Não, mas como é que eu vou pagar o futuro, o de hoje, se eu estou pagando o passado? Não tem como pagar as duas contas. É um jeito que, infelizmente, existe no nosso meio, e não só no futebol, no meio, em todos os meios aí, é uma coisa meio enraizada com os brasileiros de não gostar muito de pagar a conta em dia, esperar sempre perdão ou parcelamento da dívida em situações benéficas, né? Felizmente, né? Não, felizmente. Não, conclua, por favor. A gestão Romildo Bolzan, né, a nível de Grêmio, de futebol gaúcho, né, com o irmão também, estamos fazendo uma gestão séria, né, honrando as tradições do povo gaúcho. Acho que Grêmio Internacional hoje, mesmo com os problemas que o irmão atravessa, né, mas são administrações sérias, voltadas ao clube e tudo no amor, né, Rec? Lá no Cruzeiro, não sei se tu viste, que o presidente ganhava tanto, o conselheiro ganhava tanto, aquilo que é para ser não remunerado, que nem nós aí, Grêmio Internacional, que trabalhamos, damos o nosso tempo, a nossa colaboração por amor ao clube, né? E vemos aí outros expedientes em outros clubes, né? Felizmente, os gaúchos estão mostrando um exemplo neste momento que deve ser seguido, né? Como diz o hino dos gaúchos, né? Agora... os nossos exemplos de... Fala, Rec. Não, sigam nossas façanhas e modelo a toda a terra, né? Toda a terra, é isso aí. O Flávio Alcaraz Gomes dizia, depois de tocar o hino do Rio Grande, ele dizia uma frase só: modestamente. Mas tu é velho, hein, Rê? Não, eu sou velho e bem velho. Eu fui colega dele muito tempo. Não, eu escutei muito o Flávio Alcaraz. Até no tempo que ele estava meio clausurado lá, eu escutava ele. Era um bom programa. Né? O Flávio era gênio. Segundo o próprio, né? Foi ele que se batizou, né? E nós seguimos, até porque ele gostava, ele inflava o ego, o Papa da Comunicação. Ele era bom. Ele fez escola no jornalismo, no rádio-jornalismo gaúcho. Ele fez escola. Com certeza. Agora, falou demais o pai do Everton, era para ficar tudo quieto e ele colocou a coisa para fora, dizendo que o Everton vai receber, o Grêmio vai receber uma proposta oficial pelo Everton, que o Napoli vai procurar o Grêmio direto? Não existe isso, né? Não existe proposta no Napoli, não existe proposta do Everton, né? São do clube Everton para o Everton, né? Até escutei aí numa outra emissora uma entrevista lá do presidente, o vice-presidente do Napoli, negando veementemente, né? O presidente Romildo e o Amodeu negam veementemente. Eu acho que tem alguns aí que estão meio sem assunto, estão inventando conversas, porque não há nada entre Grêmio e Napoli, entre Napoli e Everton. Então, assim, não sei, até tá ficando chato isso para o jogador, fica numa apreensão, fica na expectativa, a família, né? Então, é uma coisa que não existe, que está sendo tratada como existente em todos os veículos, né? Eu conversei com o Bruno ontem, né? Disse: olha, Bruno, não tem nada, né? Não existe nada.
duvido que, numa situação destas que estamos vivendo hoje, o presidente Romildo não comunicaria um fato tão relevante para a sua diretoria, e não foi colocado, e foi negado, que não existe absolutamente nada, só conversas de imprensa. Então, quero tranquilizar o torcedor gremista, né? O Grêmio precisa, sim, vender, né? Se acontecer, será uma negociação boa para o Grêmio, boa para o jogador e boa para o Napoli, um excelente jogador. Não gostaríamos de vender o Everton, mas em cima das circunstâncias, se vier ele uma outra proposta, dificilmente o Grêmio vai conseguir negar pela situação que está vivendo, não ele, mas os clubes brasileiros e os clubes do mundo, em função da pandemia. Então, uma situação de exceção, né? Sim. Antes da pandemia, 40 milhões de euros dava 180 milhões aproximadamente. O euro a 4,50, um pouco mais. Tá. E aí, digamos que seja isso aí. 160, 170, por aí, 180 milhões. Hoje, 25 milhões de euros dá mais ou menos 170 milhões, por aí, 160. Mais ou menos equivale, né? Então, hoje você venderia por 25, já que o Grêmio aceitaria 40 antes? Olha, temos que conversar para ver as questões com o jogador, com os outros cotistas, né? Mas efetivamente é um valor interessante e é um valor que ajuda a questão orçamentária não cumprida pelo Grêmio até agora, está descoberto, e que poderia fechar o ano bem. Seria a salvação do ano, mas pode ser o Everton, pode ser outro jogador que tem interesse. O Grêmio necessariamente, para fechar suas contas, vai precisar vender, e todo mundo sabe disso, né? Agora, se vai ser o Everton, vai ser outro jogador, né? O Everton está pronto, é um jogador hoje de maior expressão do elenco gremista, com passagem de seleção, muito bem, bem relacionado no exterior, uma idade um pouco avançada, mas é a hora dele, né? É a hora do menino ter a sua oportunidade que todo jogador profissional quer, de jogar na Europa, mesmo que o Napoli não seja um grandíssimo time, um time de ponta, mas é um time que compete todas os grandes campeonatos da Europa, a Champions League, disputa na ponta lá o campeonato italiano. Então é um clube, se não é de ponta, é quase de ponta, é um clube grande da Europa, o Napoli, né? Que revelou e botou no ar grandes jogadores, Cavani, né, por exemplo, que saiu dali para o PSG. Hoje alguns falam que pode vir para a dupla Grenal. Isso é um sonho delirante, né? Mas tudo bem. Bom, ainda mais com pandemia, né? Pandemia, mas olha aqui, ó, o Maradona e o Careca jogaram lá. Maradona jogou lá, o Careca, Alemão, o Cavani, teve mais jogadores brasileiros que jogaram lá também. Maradona, o Careca, teve mais jogadores de expressão do futebol brasileiro, que não estou recordado agora, que jogaram no Napoli, né? Eu, quando estive em Napoli, alguns anos atrás, foi bem na época que o Napoli estava vendendo o Cavani, e no hotel que eu estava, ao lado do restaurante do hotel que eu estava, um restaurante italiano muito bom, o dono do restaurante era um dirigente do Napoli. E ele veio perguntar para mim, né, como eu soube que era gaúcho, o gremista, né, Ronaldinho, que era o mais conhecido lá, ele veio perguntar para mim do Damião, né, que havia estavam oferecendo o Damião para o lugar do Cavani, né, justamente na época que ele estava sendo vendido para o PSG. Por coincidência que nós estamos falando agora do Napoli, né? Um dirigente do Napoli me perguntou no restaurante lá a minha opinião como, né, do Damião. Então, ver quanto tempo passa aí, se as coisas voltam, né, velho? Então, não, agora fiquei curioso. E aí, o que você disse do Damião? Olha, velho, até ele foi também, depois disso, em outra oportunidade, oferecido lá para o glorioso tricolor, né? E a gente tem uma opinião
aí divergente dele, em relação a um bom atleta, né? Mas a gente entende que vestiu a camisa, foi ídolo lá, é difícil vir para o lado de cá. Então, a gente sempre tem, tanto o Grêmio quanto o Internacional, tem restrições a buscar jogadores que foram ídolos e tinham identidade com outro clube. Tanto é que ele não veio para o Grêmio, estava no Flamengo e foi para o Inter, né? Teve mais uma temporada no Inter antes de ir para o Cerezo Osaka, eu acho que foi isso, né? Onde é que ele está agora? Isso, o clube japonês, né, que ele foi. Isso. Cerezo Kawasaki, ou Cerezo Osaka, uma coisa assim. Eu sei que é Cerezo, é lá o clube que ele está. Então, então, a minha opinião do Damião, na época, assim, não era lá. Eu nunca achei ele um matador, né? Mas não um grande jogador. Dentro da área ele sabia fazer gol. Mas aí, fora da área, ele tropicava na bola. Para a gente encerrar com o Oderich, até para a gente ficar com crédito aí, o Oderich é um cara que sempre acrescenta muito aqui. Diga, Maurício Freitas. Bom, Oderich, eu estava acompanhando, por exemplo, o Fernando da Pluri Consultoria, fazendo diversas lives, analisando diversos aspectos do futebol brasileiro. Até o Marcelo Campos Pinto estava falando. Até o Marcelo Campos Pinto deu palestra. Ele foi enxotado da Rede Globo, hein? Vou te dizer que ele deu um prejuízo lá, hein? Nos últimos dias foi citado pelo Marcelo Campos Pinto, até o ex-presidente Odoni deu palestra também, deu a sua opinião sobre esses temas. Mas eu fiquei intrigado em um momento nessa live, nessa conversa que eu estava vendo do Fernando, do seguinte, Oderich. E aí eu formulei esse pensamento. Lá no início dos anos 2000, os clubes tiveram que se reinventar por conta da Lei Pelé, pela mudança da legislação, no acordo com os jogadores. Você acha que o efeito atual da pandemia do coronavírus vai fazer que os clubes tenham que novamente se reinventar, só que dessa vez no lado social, no lado de relacionamento com o torcedor, do que oferece, de que tipo de benefícios? Você acha que a partir de agora o plano de sócios vai ter que cada vez menos ser só vantagem para adquirir ingresso? Maurício, vamos em partes, que a tua pergunta é inteligente, bastante complexa, né? Lá com a Lei Pelé para o Grêmio, tivemos uma perda muito grande. Um dos maiores jogadores do futebol gaúcho, né, do futebol gaúcho, foi o Ronaldinho, que praticamente saiu do Grêmio na época sem o Grêmio levar nada. Perdemos os maiores jogadores do futebol gaúcho, né? Então, o Grêmio não naquele momento teve que se reinventar, mas a partir daquele momento teve que se reinventar. Teve um outro grande momento de dificuldade, que foi naquela operação desastrosa daquela empresa europeia, né, que aí praticamente ali decretou problemas financeiros muito, muito graves, né? ISL. Ali naquele momento, como é que era? ISL. ISL, naquele momento da ISL, eu nem gosto de citar esse nome, mas naquele momento da ISL, a gente jogava foguete, vinha Zinho, veio não sei quem, veio argentino meio campo, argentino centroavante, estavam montando uma seleção, né? Mas depois nós tivemos que pagar essa conta, e foi muito pesado e nos levou à segunda divisão. E ali naquele momento o Grêmio já teve que se reinventar, também com a transferência do Grêmio do Olímpico para a Arena. O Grêmio novamente teve que se reinventar, tanto é que as nossas dificuldades não são tão grandes como a de outros clubes brasileiros que dependem da bilheteria. O Grêmio, nesse momento, já aprendeu a não depender da bilheteria, né? E sim fazer um quadro social robusto, que felizmente hoje, né, continua, mesmo com todas essas dificuldades, continua atendendo às necessidades do clube, entendendo que o clube precisa sobreviver, estão de forma apaixonada, continuando a pagar as suas mensalidades, né? E pedimos que o torcedor, o sócio gremista, continue a contribuir mensalmente, que nós, neste momento, mais do que nunca dependemos disso, e dependemos de receita de televisão e outras receitas extraordinárias. Mas para a maioria dos clubes que necessita dessa receita da bilheteria, vão ter sim que se reinventar, e eu acredito que as folhas salariais dos clubes brasileiros
para o ano de 2021 vão ser no mínimo 30% menores, no mínimo 30% menores do que este ano, né? Inclusive o Grêmio, você acha, Derich? Como? Inclusive o Grêmio, você acha que vai ter que reduzir tanto? Eu cito assim, futebol brasileiro. Nós vamos entrar numa outra realidade. Nós vamos no ano que vem, aquilo que nós não estamos pagando agora, Maurício, nós estamos postergando para o ano que vem. Ano que vem nós vamos ter uma folha e meia. Então, como é que tu vai fazer o orçamento? Como é que tu vai fazer o orçamento para 2021? Já tendo uma meia folha de pagamento mês a mês. Porque, pelo menos a situação do Grêmio, nós estamos postergando para pagar em parcelas no ano que vem. E repassando dívidas de hoje, compromissos, acordos trabalhistas, acordos bancários, financiamentos, e estamos postergando. Então, ano que vem, nós já arrancamos aí mês a mês uma situação completamente difícil. E 70% ou mais do que isso, no Grêmio é futebol. Como é que nós vamos equilibrar? Né? Não temos como demitir, não alcança o valor. Outros funcionários fazer redução, não alcança o valor. Não tem outro caminho que não seja futebol. Não tem outro caminho do que fazer o acerto via futebol. Eu não estou afirmando que vai ser de forma linear, né? Mas que vai haver, sim, no futebol brasileiro, redução dos níveis salariais, que eu acreditava que após a Copa do Mundo iriam baixar bastante, que foram inflacionados com a Copa do Mundo, mas aí um dos culpados, o Cruzeiro, que continuou pagando altíssimos salários, em vez de que o Grêmio perdeu jogadores para o Cruzeiro porque não conseguia acompanhar os salários que o Cruzeiro oferecia, e sabemos o que aconteceu, né? O Flamengo também depende muito de bilheteria. Ano passado teve um belo resultado, mas teve excelentes vendas, né? 3, 4 jogadores que vendeu muito bem. Esse ano eu olho no elenco do Flamengo, quem é que tem de estrela em idade de venda? Como é que vai ser o balanço do Flamengo esse ano, em termos de ano passado? O que segurou foram aquelas 3 vendas, e esse ano vai ser o quê? Qual daqueles jogadores que tem mercado internacional elevado, como aquelas jovens revelações que ele tinha, né? Então, é uma coisa que eu particularmente acredito. Eu não falo agora como uma decisão tomada pela direção do Grêmio, que ano que vem tem que baixar 30% de forma linear de todo mundo. Eu olhando o balanço, entendendo um pouco, e a questão orçamentária, não tem como fugir disso. Não tem muito como fugir. Não tem é uma opinião minha, estou externando agora pela primeira vez, porque fui questionado sobre se reinventar, e o reinventar, Maurício, parte por isso. Não tem muito caminho, né? Os campeonatos desse ano serão jogados, eu acho que todos, porque já estão todos eles contratados, e os clubes vão precisar dessas receitas, contam com essas receitas, e aí para o ano que vem, que não tem nenhum contrato em andamento, talvez alguns campeonatos mudem os formatos, né? Então vai ser um outro ano difícil, e fazer o orçamento vai ter que ser feito esse ano. Então, assim, eu pessoalmente acredito que os números do futebol brasileiro e do futebol mundial, tanto é que o Barcelona declinou do Neymar, né? O Barcelona declinou do Neymar. Tudo vai mudar. E vai ser um ano de redução da folha salarial de todos os clubes do futebol brasileiro e mundial. Valeu. Obrigado, Derich. Um grande abraço. Um abraço, Rex. Satisfação em falar com vocês aí. Fico à disposição. Um abraço para todos. Maurício, Bruno, companhia. Tá? Valeu. Cláudio Derich, já voltamos. E o Paulo Pelaipe está saindo do São Caetano. Acabou chutando o balde, dizendo que o presidente não tem palavra e está deixando o São Caetano. Já voltamos. Um estudo da Esportes Vali aponta o desempenho econômico de Internacional e Grêmio no ano passado. O que entrou e o que saiu. Transferência de jogadores, direitos de TV, sócios, premiações, patrocínios, bilheterias, royalties e outros. Receita total, 441. O Inter, 440, o Grêmio. E aí vai todo um estudo que amanhã a gente vai apresentar
com detalhes, mas vejam só, arrecadaram muito parecido. Já voltamos. Qual foi a diferença de Grêmio e de Inter? O Internacional gastou 191 milhões em salários, o Grêmio 160, mas o Grêmio gastou um pouco a mais no futebol. Total do custo, 311 milhões do Grêmio, 304 do Inter no departamento. Pois é, tem que gastar menos no futebol. Não é possível que entre 400 milhões num clube e ainda feche no vermelho. Até amanhã.